Amém? Domingo de manhã, esse convite aqui é especial. O culto da ressurreição. Toda a igreja está convidada para participarmos de 7 horas da manhã. Aí os irmãos vêm, trazem a sua contribuição, uma fruta, um cuscuz recheado. Eu não entendi por que os irmãos estão rindo, Gerlando. Um cuscuz recheado, tapioca, uma mesa linda, bonita e gostosa. Pode vir, vamos estar aqui tendo um momento alegre, porque iremos estar celebrando a ressurreição do Senhor. Amém? Aí você traz a sua colaboração, sua participação. 7 horas. Aí o que você vai fazer? No sábado, quando der 10 horas, você vai dormir. Porque acorda cedinho, disposto, chega aqui alegre, cantando, que teremos o culto maravilhoso. Vai estar eu, minha esposa, Isaac e Israel aqui esperando os irmãos. Amém, Isaac? Amém, Israel? Amém. À noite o culto às 19 horas do domingo. Dia 11, são muitos avisos, mas nós vamos destrinchar. Estamos fazendo a divulgação. Teremos um evento dia 11, que será o aniversário do Ministério IBF. Dia 11, às 19 horas. Será um culto maravilhoso. Teremos outras igrejas que estarão presentes, mas a IBF vai estar presente. Porque o que eu quero é alugar cadeira. Porque além das outras igrejas, a nossa igreja vai estar em peso. Então, chegue cedo para você guardar o seu lugar. Porque vai ser noite de salvação, noite de libertação. Jesus vai fazer uma grande obra. Então, venha, separe, bote na agenda. Culto do Ministério de Louvor. Eu estarei pregando nesse dia. O Ministério me deu a rica oportunidade de celebrar com os irmãos. E a minha colaboração será uma pregação. Você possa vir. Amém? Essa semana eu fiz um convite para uma pessoa. E eu disse para ela, o senhor é caba macho, né? Ele disse, olha, deixa comigo que eu sou homem de palavra. E o bicho está ali. Olha ele ali. Amém? Seja bem-vindo, meu irmão. Senhor é caba. Amém. Ele disse que viria e veio, está aqui. Seu Fernando, o pai de Gerlã. Amém? Seja bem-vindo. Espera aí, viu? Agora só vai sair do culto quando me der um abraço, viu? Nós temos também os irmãos de Valber, que vieram, os irmãos abençoados dele. Seja bem-vindos, volte mais. Só vai sair do culto quando me der um abraço, viu? Eu quero abraçar vocês. Falta mais alguém, visitante, que eu não fiz menção. Nós temos os nossos amigos de Recife. A irmã Alexandra Lopes, ela sempre fala, eu te vi na barriga da tua mãe, andando no meio da rua, bem gordinho. Ela está aqui na frente. Tem meus irmãos em Cristo também, Davi Wendel e a sua esposa Daniela Rios. Estão ali atrás. Jéssica está ali com a filhinha dela, Helena, juntamente com Isabela, que está sentada ao lado deles. E para concluir os nossos avisos, nós temos 3 aniversariantes daqui da igreja. Na verdade, são 4 e um não chegou. Vertinho, só se a irmã Silva quiser pegar. Tá certo. Aí eu quero chamar o irmão Nelson, que eu fui lá na casa dele orar por ele, comeu um bolo maravilhoso, a coca estava no grau. Larissa e Laura. Larissa e Laura, eu quero dar um presente para a gente seguir aqui a pregação da palavra. As cores aqui tem distinção não, né? Não. Então eu vou dar o rosa para Laurinha. Olha. Venha, seu Nelson. Aqui o vaso de Deus. A Laura já abriu, ela já quer dar para o pastor.
Ela já quer dar um bombom pro pastor. Amém? Vem para cá, seu Nelson. Vamos orar? Tira uma foto da gente, Nicolas. Aqui, ó. Aqui para cá, seu Nelson. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Estamos diante de ti, Senhor, com os nossos irmãos que aniversariaram essa semana, daqui na nossa amada igreja, e como os demais, como a nossa irmã Alexandra, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Nós estamos felizes porque completaram mais um ano de vida, onde o Senhor sustentou, livrou, abençoou, e nós estamos felizes com a vida de cada irmão, Senhor. Que o Senhor possa permanecer abençoando, guardando e livrando os seus filhos, que eles possam ter longos anos de vida, Senhor, com saúde, paz e alegria. Assim nós abençoamos os teus servos, tuas filhas, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Nelson? Larissa. Uma vez, no texto que já foi lido nessa noite, e que nós não combinamos, Lucas capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19, a partir do verso 28. Que diz: e dito isso, iam caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Oremos mais uma vez. Deus bendito, santo, justo, maravilhoso, te agradecemos por estarmos na tua presença. Glória seja dada ao Senhor. Deus de amor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder ofertar, de trazermos as nossas contribuições, a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa maneira de dizer que estamos participando com essa igreja. Existem tantas demandas e estamos, Senhor, contribuindo, porque nós queremos que as coisas que necessitam ser feitas possam acontecer. Abençoa os teus filhos, Senhor, que trouxeram, aqueles que desejam que o Senhor possa abrir porta de emprego, dar condição aos teus servos, Senhor, para eles se manterem e assim ter a consciência que precisam trazer até a tua casa, Pai, a sua contribuição.
Abençoa, Senhor, esse pregador que tem esse momento, essa incumbência de trazer a mensagem, a tua palavra. Pai, eu sou pequeno, mas sei que tu és grande. Eu sou fraco e sei que tu és poderoso. E eu preciso, Senhor, que o Senhor fale através de mim. Porque essa igreja aqui só tem ouvidos para ouvir a tua voz. Então a igreja quer ouvir o Senhor. E eu quero ser usado pelo Senhor. Nessa noite, Senhor, fala conosco. No nome santo de Jesus. A igreja diz: Amém. O tema da nossa reflexão é o Rei Jesus. Como os irmãos já perceberam que alguns domingos eu estou trazendo essa temática falando sobre o Rei. Alguns dias atrás eu falei sobre a voz do Rei. Domingo passado falei sobre a grande comissão do Rei. E nessa noite nós vamos falar sobre o Rei. Sobre o Rei Jesus. Dentro do calendário, se assim eu posso dizer, litúrgico, falando sobre os dias da vida de Jesus, seria o dia em que o Senhor entrou pelas portas de Jerusalém, e ele já tinha entrado por muitas vezes pelas portas de Jerusalém. Não foi a primeira, foi a última. Mas essa entrada de Jesus, ela foi distinta, foi diferente. Foi uma entrada em que teve foi uma entrada simbólica. Foi uma entrada planejada com aquilo que acontece, que está nos seus detalhes envolvido quando ele entra. E é uma entrada apoteótica. A epígrafe, que você vai encontrar na sua Bíblia, uma frase em negrito. O nome disso é epígrafe. Tem um outro nome. Tem um outro nome chamado perícope. Esse nome eu explico. A palavra chamada perícope é onde começa o assunto e termina o assunto. Exemplo, nós estamos conversando aqui e começamos a falar sobre um assunto. E de repente, quando eu termino um assunto, a gente não termina a conversa, mas quando eu termino um assunto, começo a falar de outro assunto, vai ficar nítido. Então, Lucas, ele começa um novo assunto, que nós chamamos de perícope. Quando você vê no verso 45, Lucas começa um outro assunto. Então veja a sua Bíblia, na primeira letra do verso, tipo no verso 45, a minha Bíblia aqui está em negrito, para destacar que começou um novo assunto. O nome disso é perícope. E dentro dessa cena em que Jesus executa, ele entra, o texto bíblico está dizendo aí, claro, né, na epígrafe, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí você perguntaria, o que tem de triunfal nessa entrada? E nós vamos perceber, dentro dessa marcha que Jesus faz, alguns pontos que o texto nos ajuda a refletir e a entender o que a palavra de Deus deixa para cada um de nós. O primeiro ponto que nós temos para tratar seria o rei que planeja. O segundo ponto é o rei por direito. E o terceiro ponto seria uma recepção digna de um rei. Primeiro ponto, só para a igreja repetir comigo, o rei que planeja. Vamos lá? O rei que planeja. Segundo, o rei por direito. Terceiro, uma recepção digna de um rei. Amém? Jesus, ele reina.
E ele mostrou que ele reina sobre a água, o vento, ele reina sobre Satanás, ele reina sobre as enfermidades, ele é o Senhor. E no texto que nós lemos, na leitura aqui na escola dominical, e o professor Valber, está escrito em Isaías 45, que diz que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que ele reina, ele é o Senhor. O rei que planeja. A entrada foi planejada. Ela não foi, de forma alguma, um acidente. Ela acontece porque Jesus queria que acontecesse. E o próprio texto nos mostra que o planejamento de Jesus quanto aquilo que ele queria que acontecesse. Ele chama 2 dos seus discípulos e diz o que eles devem fazer, o que eles deveriam fazer. Que eles deveriam ir na aldeia. O texto não fala qual é a aldeia. Talvez o fato dele falar dessas 2 cidades, desses 2 povoados, mas o texto bíblico não fala a qual aldeia eles deveriam ir. Jesus só falou que eles deveriam ir para lá. Essa aldeia estava de frente para eles. E Jesus conta o detalhe daquilo que iria acontecer e como eles deveriam reagir quando as coisas fossem acontecendo. Tanto que Jesus disse: quando vocês chegarem lá para pegar esse jumento, um jumento é esse jumento que eu quero. E se alguém perguntar, o dono deles, você diga: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Aí o verso 32 e 33 diz que os discípulos foram. E acontece do jeito que Jesus disse que iria acontecer. Tudo estava dentro do planejamento do Senhor. E quando os donos, ou o dono do jumentinho, viu, disse: por que vocês estão mexendo? Por que vocês estão soltando o meu jumentinho? Jesus disse, os discípulos disseram: o Senhor precisa dele. Tem 2 maneiras de interpretar esse texto. Primeira ideia de interpretação é que Jesus, ele está usando a sua onisciência, está falando como profeta, antecipando para os seus discípulos aquilo que iria acontecer quando ele chegasse lá. Eu não teria dificuldade de afirmar que o Senhor é capaz de dizer o que iria acontecer, porque muitas vezes ele falou das coisas que iriam no futuro, dizendo que iria acontecer, e aconteceu. Eu não tenho dificuldade, porque o nosso Senhor, ele não está limitado. O nosso Senhor não é como cada um de nós. E nós não temos essa. Tem uma segunda linha de interpretação. E eu sou mais inclinado a isso. E os comentaristas, as pessoas que eu consultei, também. É que Jesus já tinha planejado com outros discípulos que não estavam com Jesus
no instante que ele iria entrar em Jerusalém, que ficaram lá na casa esperando os seus discípulos para pegarem o jumentinho. Não é a única coisa que Jesus planejou no seu ministério. Mas essa cena que nós temos visto aqui, em que o Senhor tem um plano, nós podemos entender duas coisas. Eu quero me dirigir para você. E eu gostaria que você prestasse atenção no que eu tenho para lhe falar. A disposição dos discípulos. Você pergunta, de qual discípulo você está falando, pastor? A disposição dos que ficaram guardando o jumentinho e a disposição dos outros que tiveram que ir até aquele lugar para encontrar os seus. Encontrar o jumentinho que Jesus tinha dito que iria encontrar. A disposição de ceder e a disposição de ir. Crente, olha para mim, crente. Como está a tua disposição de ceder, de obedecer, de se entregar para Jesus? Primeira coisa, se Jesus conversa com os seus discípulos, os que tinham jumentinho, e disse para eles o que tinha para fazer, é porque esses discípulos reconheceram em Jesus a dignidade de dar ao seu jumentinho virgem, que nunca foi montado por homem nenhum, entendendo que Jesus seria aquele que Zacarias tinha profetizado, que o rei viria montado num jumentinho. Entende, crente? Que existem coisas, irmã Silvia, que nós só iremos fazer se reconhecermos quem é Jesus. Porque talvez alguns aqui estejam limitados quanto à sua ação de ser um crente que se entrega a Jesus, porque a perspectiva sobre Jesus está sendo limitada. Espere, crente. Existe uma correspondência profunda entre a tua entrega e que você reconhece quem é Jesus na sua vida. Muitas vezes nós temos dificuldade de entregar as nossas ofertas. Nós temos dificuldade de entregar os nossos dízimos. Nós temos dificuldade de ter a contribuição dos irmãos. Veja aqui, nós estamos aqui nessa noite, desfrutando do ventilador, da iluminação. Você pode ouvir aqui o microfone. Nós chamamos o técnico de som, que está ali, Rafa, que veio nos ajudar nessa noite. Temos tanta coisa para fazer e as coisas não acontecem sem ter custo. E se você for uma pessoa que tem o seu, eu sei que é um assunto delicadíssimo, mas eu não vou ter receio de falar de nada do que a palavra do Senhor manda. Porque eu prefiro te avisar para você não estar pecando. Esse é o meu papel para com a sua vida. Porque vai ser cobrado da minha vida no último dia, do que eu deixei de falar. Então eu não quero diante de Jesus, por conta do medo, do julgamento, me calar e me silenciar em assuntos espinhosos. E muitas vezes nós temos retido aquilo que o Senhor tem nos dado para entregarmos.
seja um fiel, dizimista, ofertante. Eles entregaram o jumentinho para que se cumprisse o que Jesus tinha para fazer. Estamos segurando ou estamos sendo liberais? A Bíblia diz em Atos capítulo 20, se eu não me engano, é versículo 28, não coloca não, mas melhor coisa é dar do que. Então, muito crente aqui sabe. Vamos lá, vamos repetir. Melhor coisa é dar do que. Melhor, melhor receber, né? Na ótica dos homens, melhor é ver. Eu essa noite aqui, eu fui agraciado. Eu fui agraciado. E estou feliz porque eu fui agraciado. Mas eu entendo que a lei do reino é sobre. É melhor dar, ofertar, do que receber. Quem recebe o Everson não tem custo nenhum. Quem recebe não sabe o que é sacrifício. Mas quem dá, entende a linguagem do sacrifício. Você conhece a linguagem do sacrifício? Não é dar o que falta. É se entregar para Jesus. Então Jesus teve discípulos para entregar para ele o jumentinho. Como teve discípulos que obedeceram de maneira, meus irmãos, que eu digo para você. Tem uma vez que eu estava conversando com um irmão aqui, assim que eu cheguei na igreja, que ele disse, e até é um casal, na verdade, mas um irmão, ele disse que Deus falou para ele assim, ele estava precisando trabalhar, e Deus disse para ele, pega o ônibus. E ele pegou o ônibus. Quando chegou no determinado lugar, Deus disse para ele, agora desça do ônibus. Aí ele disse, Senhor, eu não estou vendo nada aqui, como é que eu vou descer do ônibus? Você lembra? Aí ele desceu do ônibus, quando chegou, olhou para o lugar, estava no lugar para ele trabalhar. A obediência não se explica. Deus vai pedir coisas para a gente que vai mexer com a lógica. Poxa, eu vou chegar na casa de alguém, vou lá pegar, mexer com o jumentinho, estando passivo de levar uma carreira, mas foram lá, obedeceram. Porque o que queriam? Ser obedientes a Jesus. Meus irmãos, nem sempre essa disposição em obedecer é algo que permanece no nosso coração. Mas só que esses discípulos de Jesus fizeram tudo o que foi ordenado pelo Senhor, com exatidão, porque Ele tinha planejado. E tudo aconteceu conforme Ele queria. Sabe por quê? Porque tinha algo para se cumprir nisso. Tinha algo que Jesus queria comunicar, que será o nosso ponto 2, o rei por direito. Semana passada eu falei que quando Jesus ressuscita, Ele disse para os seus discípulos, alguns dias, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E o que é autoridade, filho? Senão ter o direito de fazer como quer. O direito. Entenda, tinha uma profecia em Zacarias 9:9. Dá para colocar, Marisa? Zacarias 9:9. Que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Veja que o texto está dizendo que
o rei, como é que o rei viria. Agora preste atenção. Para Jesus se colocar como esse que cumpre a palavra de Zacarias, Jesus precisava ser alguém consciente do que estava fazendo, em sua plenitude. Porque, meus irmãos, quem é que iria chegar e dizer: eu sou o Cristo, o Messias? Quando você lê o texto de Atos, um homem chamado Gamaliel, ele disse que já tinha vindo dois homens dizendo ser o Cristo, o Messias, e o movimento acabou. Tanto que Gamaliel disse: olha, se levantou dois homens, quando perseguiram eles, mataram eles, o movimento acabou. Vamos fazer o seguinte: vamos dar tempo ao tempo para saber se esse movimento também vai se acabar. E se acabou? Não. Por quê? Porque Jesus é de fato quem ele dizia que ele era: o rei por direito. Não era mentiroso, não era um lunático, era de fato o rei, e provou isso muitas e muitas vezes, ficando irrefutável dizer que ele não era o rei. Ele reinou sobre a morte ao ressuscitar Lázaro. Ele é o rei que reina sobre as águas, sobre o vento, quando disse: acalma-te, aquieta-te. Ele reina sobre o fogo, porque ele, Jesus, é o quarto homem que esteve na fornalha. Você quer mais exemplos? Ou está bom para te mostrar que ele reina? Então, quando ele disse: pega o jumentinho, que eu vou entrar para dizer que eu sou o rei, que foi profetizado, ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade, porque era o que ele era por direito, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Talvez você olhe assim: como é que eu justifico a minha fé? Como é que eu justifico o meu serviço? Olhe para Jesus. Porque você vai só conseguir fundamentar a realidade da tua fé olhando para Ele. Então Ele é um rei por direito que cumpre a profecia. Meus irmãos, teve profecias que Jesus não correu atrás para cumprir. Próxima semana, se você ler as narrativas da paixão, você vai ver que quando Jesus estava sendo crucificado, as vestes deles foi repartida. A Bíblia diz que nenhum osso seu foi quebrado. Ele fez alguma coisa para aquilo cumprir? Não, aconteceu. Mas teve outras palavras que tiveram que acontecer, porque Jesus fez com que isso acontecesse. Mas ele tinha consciência de que ele era essa pessoa, porque se cumpriu nele. Daí nós entendemos toda a alegria, daí nós entendemos todo o burburinho, daí nós entendemos que o porquê que a multidão ficou agitada, daí nós entendemos o porquê eles começaram a cantar, daí nós entendemos o porquê que eles começaram a tirar as suas capas e fazer como se fosse um tapete. Daí nós entendemos porque colocaram ele em cima do jumentinho. Por quê?
porque agora não era só Jesus. Os seus discípulos passaram a ver Jesus do jeito que ele estava se mostrando para os seus discípulos. Nós temos essa dependência de entender Jesus somente pela ótica que ele tem que se revelar na cada um de nós. Nós somos pessoas e crentes dependentes da revelação de Jesus. Meus irmãos, ele é rei por direito, mas ele tem reinado sobre o seu coração. É lindo dizer que ele reina sobre as águas, sobre o vento, sobre a morte. Porque nada disso faz resistência quando ele falou e ordenou. E o nosso coração? E nós, como é que ficamos? Veja, em Marcos, no capítulo 8. Marcos, no capítulo 8. Versículo 27. Diz: e saiu Jesus de seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, mas outros uns profetas. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Nós vamos continuar lendo, mas preste atenção. As pessoas têm um pensamento sobre Jesus que não correspondia de fato a quem Jesus era. Quem dizem que os homens que eu sou? João Batista, Elias, ou um dos profetas? Alguém que está fazendo uma obra igual a esses profetas? Pouco demais para quem Jesus é. É uma afirmação bonita dizer. João Batista, já imaginou você ser confundido com João Batista? Você ser confundido com Elias? Que maravilha! Quando alguém pensar em você, fazer uma referência de você a alguém bíblico, mas era pouco demais. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês que dizem que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas Jesus deixa claramente para Pedro que o entendimento dele foi correto. Correspondeu de fato. Era uma declaração que correspondia a quem Jesus era: o Filho de Deus, o Cristo, o Rei. Porém, meus irmãos, quando Jesus começou a dizer para os seus discípulos que tipo de rei ele seria, automaticamente Pedro disse: não é esse tipo de rei que eu quero, não é esse tipo de rei que eu preciso, não é esse tipo de rei que eu espero, não é esse tipo de rei que estava
diz claramente para ele: Satanás estava falando na boca de Pedro. Tanto que Jesus repreende e diz: não, não e não. O que eu sou, de fato, vai ter que seguir pela realidade de um homem que padece. Agora entenda que não é só Jesus que padece. Aqueles que são seus discípulos também têm que seguir um caminho. Veja, no versículo 34: e chamando a si a multidão, como seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Você nessa noite quer salvar a sua vida ou quer perder? Tudo estará ligado ao fato da recepção, de como você tem correspondido à mensagem do Evangelho. Como assim, pastor? Se você acha que o ato de salvar a sua vida está em negar a Jesus, eu estou dizendo para você que você está perdendo a sua vida. Mas se você quer, de fato, negar a sua vida, negar a si mesmo, tomar a cruz, esse é o caminho da salvação. Ele é o Rei por direito, Ele é o Jesus da profecia, nele nós vemos a palavra, e diante dele, qual será a nossa reação? Recentemente, alguém me falou um detalhe para o terceiro ponto e concluímos. Veja que interessante. Alguém foi casado no civil. Aí foi brincar diante do juiz ou foi uma juíza. Perguntou: você aceita casar com fulano e tal? E ele brincou nesse momento. Na hora o juiz disse: eu vou encerrar aqui a sessão, não vou casar mais com vocês. Vocês vão ter que marcar uma nova data, porque isso não é uma postura que se tenha diante de mim. Se ele é o rei por direito e as profecias se cumpriu nele, qual vai ser a sua postura nessa noite diante dele? Qual vai ser a sua resposta? Vai sair daqui continuando sem reagir a Jesus? Ou vai dizer: pastor, eu quero afirmar a minha fé, eu quero declarar publicamente que eu quero ter um relacionamento com Jesus? Nosso terceiro ponto: uma recepção digna de um rei. Veja, meus irmãos, que interessante que as pessoas, você sabe que hoje é domingo de Ramos, mas por que, pastor, é domingo de Ramos? Ramos era um homem? Não. É porque Lucas não cita, mas outros evangelhos citam que eles começaram a pegar ramos de palmeira e a acenar, e levantar, e a gritar: Hosana, Hosana nas maiores alturas. Essa expressão Hosana significa: salva-nos agora. Salva-nos agora. Veja o que eles estão reconhecendo: que Jesus tem a capacidade de salvar. Quando eles viram Jesus entrando
Zacarias 9:9. Não teve outra maneira de se lembrarem da palavra. Lá vem o nosso rei, montado, está entrando, e ele é o Senhor. Então nós vamos clamar: bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Diante do rei, nós cantamos, nós celebramos, nós ficamos regozijados, de maneira em que nós fique evidente. Veja que o texto bíblico diz que começaram a dar louvores em alta voz, um entusiasmo, uma recepção digna de um rei. Como é que você tem correspondido a Jesus? Como está o seu momento de louvor? Nós estávamos aqui, a presença do Senhor, ela está aqui. Por quê? Jesus já falou que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. Você não precisa sentir, você não precisa nada. É bíblico. Está dizendo que onde tiver 2 ou 3, ali ele está. Mas quando a gente está consciente, começa a adorar, a gente começa a sentir a presença do Senhor. Quando o ministério do louvor estava aqui cantando, a alegria do meu coração, eu tocando contrabaixo aqui, estava sentindo vividamente a presença do Senhor. E quando nós compreendemos essa dimensão, nós começamos a louvar. Então, existe uma relação estreita entre reconhecer quem Jesus é e o seu louvor. Então veja que o momento de louvor não é só um momentinho, é uma declaração pública de que você tem reconhecido quem é Jesus. Eles começaram a cantar, porque começaram a se lembrar das maravilhas que tinham visto Jesus fazer, que tinham visto através da vinda de Jesus. Veja que o texto bíblico não só mostra uma reação, também mostra outra reação. Agora uma reação que não é digna do rei. Veja o que diz o versículo 39. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Entendem, irmãos? Que eles mandaram Jesus repreender os discípulos, mas antes eles estão repreendendo o próprio Jesus. Sabe o que eles estão dizendo? Manda eles se calarem, porque tu não és quem eles de fato estão dizendo que eles dizem nesse instante. Você não merece ter esse reconhecimento. Você não merece ter essa recepção. Você não merece. Manda eles se calarem, porque tu não és tudo isso. Nós não te reconhecemos como este rei que eles estão dizendo. Silêncio. Duas coisas: ou eles não reconheciam Jesus como Messias, ou tinha medo dos soldados romanos, porque estavam dizendo que tinha outro rei, que era Jesus. A pergunta é: Jesus repreendeu seus discípulos? Jesus não repreendeu. Jesus não mandou os seus discípulos ficarem em silêncio. Por que Jesus não mandou? Porque Jesus sabe quem ele é. E não poderia mandar eles ficarem em silêncio, porque era a devida recepção
que Jesus tinha que receber. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, a verdadeira homenagem, a verdadeira declaração pública que o rei tinha chegado e que estava entrando de maneira triunfal, porque ninguém iria deter o que ele entrou para fazer em Jerusalém. Nessa noite, se você quiser vir aqui na frente, ou no seu lugar mesmo, e tornar pública a sua fé, dizer: pastor, eu quero viver a vida sobre o reinado de Deus, você pode vir aqui, que nós queremos orar com você. Você sabe que Jesus está voltando. E Ele está dando tempo para que aqueles a quem Ele quer que façam parte dos seus súditos chegue esse tempo. O tempo da entrega, da renúncia, e que de fato reconhece que o Senhor da glória quer reinar sobre a sua vida. Se não tem ninguém, quero orar, quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero desejar para você uma ótima semana, de portas abertas, de milagres, de livramento. As maravilhas do Senhor se realizando na sua vida. Quero orar com você, que você possa sair daqui com o coração aquecido, dizendo que o Rei Jesus, Ele reina sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa. Senhor Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez nesse instante, nesse momento, onde nós queremos, Senhor, fazer referência ao Teu amor, ao Teu poder, ao Teu reino, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Rei por direito. O Senhor deixou evidente para tudo, para todos. E aqui há um povo, Senhor, que compreende plenamente quem Tu és, o Rei, o Senhor que governa, e que governou essa igreja nessa noite através da Tua palavra, falando de maneira pública, de maneira audível, em suas características, da nossa disposição em servir a Ti, Senhor, de que o Senhor não usurpou nenhum lugar, pelo contrário, é Rei por direito, porque é o Rei segundo a Tua palavra, o Rei profetizado. Por isso que nós nos submetemos, não nos submetemos a alguém falso, alguém que não tem essa capacidade de ser este em que Tua palavra fala. Não, Senhor, Tu és o Senhor da glória, em que chegará o dia em que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas já existe um povo aqui, Senhor, que reconhece isso em Ti, e que
entende que não querem usurpar o lugar do Senhor da vida deles. Por isso tem dado a prioridade, a primazia, tem servido, tem se entregado. E que nós no Senhor possamos, com toda a frequência possível, recepcionar o Senhor. Estarmos na Tua presença, entendendo que a nossa postura diante de Ti, Pai, deve ser sempre digna de um rei, não de qualquer pessoa, mas que nós estamos diante de alguém que é santo, 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 que tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, que da sua boca sai como uma espada afiada, em que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em que nós dizemos Maranata, Maranata, Maranata. Senhor, leva o teu povo na santa paz. O Senhor possa nos dar uma noite de descanso, uma semana maravilhosa, em que o Senhor possa abrir portas, portas e mais portas. O Senhor possa direcionar o teu povo, trazer alegria e ânimo. Senhor, aqueles que estão sem conseguir dormir por conta de depressão, ansiedade, preocupações, dá uma noite maravilhosa de descanso, de tranquilidade. Fala profundamente no coração deles que o Senhor reina. Abre porta de trabalho, restaura a saúde. Nós esperamos do Senhor. Receba a bênção do Senhor nessa noite. Que o amor de Deus, nosso grande e eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que Deus nos abençoe. E a igreja diz, e a igreja diz, amém.